Vamos relembrar juntos como é que foi esse processo, né? A gente teve esse processo mais recente agora, né? Teve a taxação dos Estados Unidos semana passada, aí a China reagiu, taxou em 45, aí os Estados Unidos, anteontem, né, dia 8, na terça-feira, jogou lá para 104% as tarifas contra a China, certo de que a China recuaria. Não recuou, não apenas não recuou, como trucou, né? E ontem de manhã anunciou tarifa de 84%. E aí o Trump foi lá e retrucou e jogou em 125% a tarifa contra a China. Tá? Então foi um crescendo de confrontação, né? Então ontem era de manhã, né? Isso foi de manhã. De manhã aqui para nosso fuso horário, né? Saiu a notícia da China ter aumentado para 84 e aí o Trump chutou lá para 125. E esses movimentos endoidaram o mercado nos últimos dias. A gente está acompanhando aqui, deixa eu botar na tela de novo, né? O mercado ficou um sobe e desce. Aqui sobe e desce, deixa eu mostrar a tela. Aqui. Onde está? Opa, vocês estão me ouvindo? Deu uma paralisia aqui. Acho que voltamos. Eu não sei se eu fiquei fora do ar, aqui congelou tudo, mas está aqui. Então, o que a gente viu? Essa montanha-russa das bolsas de... Montanha-russa, gostei. Das bolsas de valores nesses dias. Ontem, lembram-se, nós olhamos as bolsas da Ásia, o Japão, queda brutal, Coreia, queda brutal. As únicas bolsas que estavam subindo eram as bolsas chinesas, mostrando, né, um cenário diferente dos outros países. Importante dizer, né, que as bolsas, de uma maneira geral, elas têm alguma, porque elas são um locus, um lugar de especulação, tem alguma relação com a economia real, alguma relação com a economia real no âmbito do capitalismo. Aqui no Brasil, a autonomia das bolsas em relação ao processo econômico real é muito grande. A bolsa aqui no Brasil é uma bolsa de caráter fortemente especulativo. Né? Mas o que aconteceu ontem, em função do recuo do Trump, então de manhã a China vai lá e fala, tá bom, 84, aí o Trump vai lá, 125, e aí depois ele vai recuar. Com o recuo do Trump, começou uma reversão total nos mercados. Então, aquilo que de manhã a gente tinha visto na Ásia e na Europa, né, de as bolsas despencando, reverteu ontem ao longo da tarde, tanto no Brasil. Então, a bolsa brasileira fechou aqui com 3,12 de elevação ontem, e lá nos Estados Unidos foi a festa. O índice Dow Jones subiu 7,87, o índice Standard & Poor's 500 subiu 9,52, é o índice das 500 ações mais negociadas lá em Nova York. 9,52 desde 2008, que não tinha uma elevação tão grande. E a Nasdaq 12,16, recuperando amplamente as perdas. E ainda aponta o SP 500 VIX, que é o mercado futuro, que está aberto nesse momento, continua apontando para cima, 9,90 de alta, né, numa recuperação. Aí a gente desce, desculpa, se não quero deixar ninguém tonto, não. A gente desce, olha aqui, Coreia, 7. Coreia, que vinha caindo também loucamente esses
esses últimos dias, né? Veio nessa gangorra, mas caindo muito fortemente, se recuperou agora. Isso já foi agora de manhã, né? Já fechou o mercado lá na Coreia, por exemplo. Essa KOSPI, 6,60. Onde, deixa eu subir mais um pouquinho, olha aqui, índice Nikkei, 8,99 de alta. Na Austrália, aqui, 4,54 de alta, e as bolsas chinesas mantendo a tendência de alta, já verificada ontem, mas aí altas menos significativas, porque elas não precisam se recuperar de perdas, porque elas não estavam perdendo. Então, Xangai fechou hoje com alta de 1,16. Agora vou subir de novo. Deixa eu tirar isso daqui, bem devagar aqui, para não ficar ninguém tonto. As bolsas europeias estão abertas agora também, tá vendo? Tudo verdinha, tudo com altas expressivas. Na Alemanha, a primeira aqui, essa DAX, 5,59, na Inglaterra, 4,45, e aí vai. Né? Bolsa portuguesa caiu muito esses dias, subindo hoje 4%. Então, esse é o cenário desse vai e vem, dessa verdadeira roleta russa das bolsas de valores. E a coisa tensionou muito antes do recuo do Trump. Né? Então, ontem, diante dos 84 chineses e dos 125 dos Estados Unidos, tá? Dos Estados Unidos, né? Era 104, a China veio com 84, os Estados Unidos subiu para 125, o governo chinês, vocês estão vendo aí a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, ontem mandou durante a manhã, né, porque a coisa virou à tarde, né, durante a manhã, mandou uma indireta, direta, para o governo dos Estados Unidos, dizendo que a guerra de tarifas poderia abrir a caixa de Pandora, como aqui levou a grande depressão nos anos 30, tá? Durante a manhã ainda, então vamos lembrar, durante a manhã você está com o 125 de um lado, 84 do outro. 125 tarifa dos Estados Unidos para a China, 84 tarifa da China para os Estados Unidos. O secretário do Tesouro do Trump, Scott Bassett, pagando de macho, de machão, né, dizendo: o país que se alinhar à China vai cavar a própria cova, disse o secretário do Tesouro numa entrevista lá na Casa Branca de manhã. Era, sobretudo, uma mensagem para a Europa, porque a Europa fez que ia tirar as manguinhas de fora e estabeleceu uma aliança com a China no embate às tarifas dos Estados Unidos. Mas já ao longo da manhã, o Trump deu sinais de que tinha alguma coisa acontecendo nos bastidores que estava mudando o ritmo, a pegada e o discurso. Então, já de manhã, ele soltou uma mensagem, né? A mensagem do cara dominante, a mensagem do império, mas já mostrava que tinha problema. Fique tranquilo. Quando alguém grita, fique tranquilo, é porque o outro não está tranquilo, né? Fique tranquilo. E aí, isso aqui foi na metade da manhã, ontem, lá em Washington. Tudo vai dar certo. Os Estados Unidos serão maiores e melhores do que nunca, disse ele numa mensagem lá na rede social dele. Este é um ótimo momento para comprar. E aí dizendo, ó, as suas empresas, contando cascata, dizendo que a Apple está voltando todas as fábricas para os Estados Unidos, é um momento de todo mundo vir para os Estados Unidos, mas já num cenário de que alguma coisa estava acontecendo. E aí, no meio da tarde, o recuo. No meio da tarde, o recuo. Com base as duas mensagens dele lá no Truth, na rede social dele. Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos para 125%. Então é isso, né? 104, 84, 125, mas autorizei uma pausa de 90 dias e uma
tarifa recíproca substancialmente reduzida para este período, de 10% também de efeito imediato. Então, para o Brasil, a rigor não muda nada, inclusive já era 10%. Mas é isso, né? Dando um recuo geral e dizendo: a nossa inimiga é a China, o embate é com ela e vai para 125%. Mais uma vez, na expectativa de recuo da China, que não recuou. Hoje estão sendo implementadas as tarifas de 84% da China sobre as importações dos Estados Unidos. Então, isso no meio da tarde, ele recua. E aí, ele recebeu ontem na Casa Branca, foi a única atividade fora desse cenário da crise, ele recebeu o pessoal da Porsche, que vai ter esse 500 milhas de Indianápolis, lá, que é uma corrida tradicional lá nos Estados Unidos, tá? E segundo a CNBC, ele falou isso on the records, né? Mas segundo a CNBC, no bastidor ali, off the record, ele falou ainda mais radicalmente. Ele falou que estava recuando porque as pessoas estavam ficando um pouco nervosas. Não é as pessoas, né? Quem estava ficando nervoso são aqueles que teriam condição de causar grandes danos aos Estados Unidos. Já explico já que dano é esse, que é o que começou a acontecer ao longo do dia ontem. Já explico qual é o dano. E aí, numa entrevista à Fox, lá, né, olha aqui, o repórter pergunta: o mercado de títulos convenceu você a reverter? Mercado de títulos. Essa é a chave da história do recuo de ontem, pelo menos aparentemente. É a interpretação hoje que todos estão fazendo. E ele responde: eu estava observando o mercado de títulos. O que é o mercado de títulos, gente? Nós conhecemos bem o mercado de títulos aqui no Brasil. São os títulos da dívida pública. Tá? Todos os países têm um mercado de títulos da dívida pública dos países. Aqui nós temos esse mercado dos títulos da dívida que enriquecem a elite, os ricos, muito ricos, milionários e bilionários brasileiros, todo dia com o pagamento das taxas de juros à base da Selic. Em sua imensa maioria dos títulos são fixados ou pré-fixados à base da Selic. Lá a mesma coisa. E aí você vai ter um mercado secundário em que você tem negociações, mercado futuro, são mercados bem complexos. Né? Então ele estava dizendo, eu estava observando o mercado de títulos. É muito complicado. Se você olhar agora, é lindo. O mercado de títulos está lindo agora. Mas vi ontem à noite que as pessoas estavam ficando um pouco enjoadas ou nervosas. Né? A palavra no inglês é enjoada, literalmente, mas é nervosas, que é aquela afirmação. Porque o que aconteceu? Começou um processo ontem, ao longo da manhã, de as pessoas saírem dos títulos dos Estados Unidos. Os títulos do governo dos Estados Unidos pagam juro irrisório perto dos juros aqui dos títulos do Brasil. Mas eles são considerados a maior reserva de valor do planeta. Que é assim, não tem nada mais seguro do que o tesouro dos Estados Unidos. Então, em situação de crise, eu compro o título do tesouro dos Estados Unidos, me garante um juro pequeno, mas me garante alguns juros, e eu estou seguro, porque não tem nada. Se há alguma coisa que não quebra no planeta, é o tesouro dos Estados Unidos, é o governo dos Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Ao longo já da noite, porque ele está fazendo referência à noite, né? Da noite de anteontem e da manhã de ontem, começou uma série de ordens de venda dos detentores dos títulos da dívida dos Estados Unidos querendo vender os títulos. Ordens em massa de venda de títulos. Em outras palavras, é o chamado mercado dizendo: opa, não sei se esses títulos são tão confiáveis assim. É um fato histórico. Fato histórico. A quebra de confiança na solidez dos títulos da dívida americana é uma mudança de patamar histórico na história da economia mundial. E eles começaram. E aí o governo Trump, como o pessoal diz lá, o governo Trump piscou. O governo Trump piscou. Né? E aí, por conta disso, recuou. Recuou porque viu que
estava indo para o buraco. Essa interpretação é unânime? Não, não é unânime. Há interpretações distintas, tá? Tá todo mundo meio nas apalpadelas. Amanhã, inclusive, nós vamos ter um debate aqui bem interessante com o Maringoni, o Davi Decache e a Denise, que tem, o Davi, por exemplo, tem uma visão bastante distinta da visão do Maringoni e da própria Denise. Nós vamos ver aqui, mas vai ser uma conversa entre amigos, claro, em relação ao que está acontecendo, né? O Davi, por exemplo, acha que essa ideia de que os Estados Unidos acabarão saindo perdedores ao final dessa história não é bem assim. Não é bem assim, né? Outros, a maioria dos analistas, inclusive analistas conservadores, acham que os Estados Unidos se deram muito mal. Então tem divergências, mas divergências assim, no calor da batalha. Tá todo mundo tateando, todo mundo está tateando nesse momento. Mas o que acontece é esse processo. Essa é a manchete do New York Times agora de manhã. Essa é a manchete. A reviravolta de última hora de Trump sobre tarifas deixou conselheiros no escuro. Por quê? Ninguém esperava. Ninguém esperava. Olha aqui, ó. A turbulência econômica, particularmente o rápido aumento nos rendimentos dos títulos de governo. Por que rápido aumento no rendimento dos títulos de governo? Porque começaram as ordens de venda e, para impedir as vendas, sobe a taxa de juros, né? Precisa segurar, para que não vendam, né? Em tese, o que acontece aqui no Brasil. Você sobe a taxa de juros para que os investidores continuem aplicando aqui no Brasil. Essa é a teoria econômica, no caso brasileiro, a história é um pouco diferente. Então, o que diz o New York Times é isso: a turbulência econômica, particularmente o rápido aumento nos rendimentos dos títulos do governo, fez com que o presidente Trump repentinamente revertesse suas tarifas elevadas. Foi um choque, inclusive dentro do governo Trump, porque ninguém esperava. Isso não foi dialogado, isso não foi consensado, isso não foi acordado. Quem acabou se dando bem foi o Musk, que estava vendo o valor de mercado da Tesla ir para o vinagre no tarifaço do Trump. Com o recuo do Trump, as coisas voltariam ao normal. Não vão voltar ao normal, né? Mas tendem a ter um caminho de maior normalidade. Então, esse foi o grande motivo do recuo, tá aí, né? Risco, isso aqui é também reportagem do New York Times, risco de colapso financeiro e dano à economia dos Estados Unidos fez Trump recuar do tarifaço. Foi basicamente, então, esse o motivo. Basicamente não, foi aparentemente esse o motivo do recuo, a avaliação da maioria dos analistas neste momento, que não quer dizer que seja uma avaliação unânime, tá? Então, agora, uma bateção de cabeça dentro da Casa Branca, ninguém sabe muito bem para que lado vai, foi um negócio, né? E o Trump age como imperador, efetivamente, né? Como o chefe do império. Bom, o que está acontecendo? Achei interessante trazer essa análise aqui do Ray Dalio, que não é de esquerda, nem um pouco, longe disso. Ele é da Bridgewater Associates, que é um desses consultores de investimento nos Estados Unidos. Olha que interessante a avaliação dele. Internacionalmente, Dalio avalia que a era de domínio unipolar dos Estados Unidos, é um tema, né, o multilateralismo, está em declínio. O país, segundo ele, está substituindo o multilateralismo, ou seja, quando ele está falando de multilateralismo, não é que o mundo está a uma multipolaridade com um governo mais democrático, não. É que a estratégia que vinha até o Biden era de um domínio em que através do soft power, né, do poder econômico e do soft power. Tá? Então, essa é a estratégia que vem desde a Segunda Guerra Mundial. O que ele vai dizer é: essa abordagem está sendo substituída por uma abordagem unilateral centrada na doutrina America First, América primeiro, já é evidente na guerra comercial com a China e em intenções geopolíticas e tecnológicas mais amplas. Aí ele diz assim: a ordem mundial cooperativa, é a visão deles lá, dos capitalistas, né, de que os Estados Unidos lideravam a ordem mundial cooperativa. Mas é isso, baseada no soft power, né,
Os palestinos desconhecem o que seja o soft power dos Estados Unidos, né? Então, a ordem mundial cooperativa liderada pelos Estados Unidos está sendo substituída por uma abordagem unilateral baseada no poder. É claro que o poder, né, sempre foi a abordagem dos Estados Unidos de qualquer império. Mas o que ele está dizendo é isso, mudou. Né? Mudou a ideia do cacetete, do morde e assopra, para só mordida agora. Ele diz que não dá para se dizer se vai ser bem sucedida ou não. Para você ter uma ideia de como as coisas estão se alterando, né, muito rapidamente, vamos conversar bastante sobre isso aqui. Olha essa notícia. Este aqui é a Associação dos Países do Sudeste Asiático, a ASEAN, aquele ali embaixo é o símbolo deles. Tá? Então tem lá, né, a China não faz parte, né, ela não está no Sudeste Asiático, está lá o Vietnã, Laos, Filipinas, Brunei, Indonésia, Singapura, Malásia, Camboja, Tailândia e Mianmar. É importante. É importante. O que aconteceu 2 dias atrás? Olha só, olha a mudança. O Banco da China anunciou 2 dias atrás que o sistema de liquidação de transações da China com os países da ASEAN, então, de liquidação, sempre digital, né? Mas liquidação digital baseada na moeda chinesa, vai ser totalmente conectado à ASEAN. Tá? E mais 6 países do Oriente Médio. Então, o que a China está dizendo é o seguinte: olha, nós vamos ter agora um sistema de liquidação independente do Ocidente. O Ocidente tem um sistema de liquidação, né, centralizado pelos Estados Unidos e União Europeia, que é o SWIFT. Inclusive, lembram-se, na guerra da Ucrânia, a Rússia foi excluída desse sistema SWIFT e começou, junto com a China, a montar um sistema alternativo. Então, tem um sistema hoje basicamente chinês, a economia chinesa é 20 vezes maior do que a economia russa, baseada, então, na moeda chinesa, no yuan, né? Então, um sistema digital de compensação, em que as transações financeiras decorrentes das transações comerciais, então pagamento de compra e venda de produtos, então ele estabeleceu um sistema que junta os 10 países da ASEAN e mais 6 países do Oriente Médio. Olha só, é 38% do comércio mundial. Não é pouca coisa. 38% do comércio mundial. Não vai mais acontecer através do SWIFT, portanto, não acontece mais com o dólar como referência. Esse é o motivo, isso é o desespero do Trump. Porque na medida em que o dólar deixar de ser a moeda com a qual se transaciona no planeta, acabou o poder dos Estados Unidos. O poder dos Estados Unidos se assenta, além do poder militar, no fato de que a moeda dos Estados Unidos é a moeda corrente no planeta. Na hora que ela deixa de ser a moeda corrente do planeta, sobra a estrutura militar. Mas na estrutura militar há uma crise também, né? O Trump está lá querendo fechar todas as bases americanas lá na Europa, por exemplo. Então, um cenário bastante complicado, tá? Então, e a diferença, inclusive, de efetividade, a diferença do ponto de vista de efetividade mesmo, do sistema montado pela China em relação ao SWIFT é enorme. Então, para os países, tem uma grande vantagem. Para aqueles que fazem transações, para as empresas, uma grande vantagem. Enquanto pelo SWIFT, você tem 3 a 5 dias de prazo para acontecer a compensação da operação financeira. Quer saber qual é o prazo para esse sistema chinês? 7 segundos. Pix. Parece o Pix. Parece o Pix. Tá? O primeiro teste desse sistema entre Hong Kong e Dubai, uma empresa pagou um fornecedor do Oriente Médio por meio desse sistema digital. Tá? E aí não passou
por uma rede de bancos intermediários europeus e Estados Unidos. Foi direto, né, do sistema, através do sistema chinês, de Hong Kong para Dubai. O que quer dizer que caiu em 98% a taxa de transação que acontecia no sistema SWIFT. Tá? Então, o que está acontecendo é uma substituição dramática, pode ser um passo crucial na desdolarização da economia mundial, e isso quer dizer o maior impacto na economia, no domínio da economia dos Estados Unidos. É o Pix chinês virando realidade. É isso aí. É isso aí. Bom, a coisa ontem foi esquisita mesmo, foi esquisita, né? Os Estados Unidos saem dessa coisa da manhã, em que o Trump estava reganhando os dentes e indo para cima e dizendo, botaram 84, botaram 48, tome, botaram 84, tome, nós botamos 125. Então ele saiu dessa posição arrogante, agressiva, matinal, para este recuo total no período da tarde, que eu estava pegando fogo em casa, né? Com a casa pegando fogo, não fica complicado para fazer a guerra fora da casa. Veio tentar apagar o incêndio em casa e isso acabou tendo uma repercussão também em relação à China. As declarações do Trump ontem, à tarde e à noite em relação à China mudaram completamente de qualidade. Impressionante o que aconteceu. Olha aqui, ó, né? Declarações dele ontem, do meio para o final da tarde. Claro, ele é meu amigo, eu gosto dele. Falando do Xi Jinping. É claro que existe uma estratégia da extrema-direita que é o tempo todo falar e falar o seu contrário. Afirmar e desafirmar. A gente assistiu isso com o Bolsonaro aqui ao longo dos 4 anos do mandato dele. Mas o que rolou lá nos Estados Unidos ontem foi mais do que isso, né? Foi de fato um deslocamento daquela posição com a qual o Trump, da posição do Trump. Então ele diz assim, claro, ele é meu amigo, eu gosto dele. E aí um repórter na coletiva lá na Casa Branca à tarde pergunta, e você se reuniria com ele? Ele falou, claro, eu me reuniria com ele. Então, depois, num evento depois da coletiva, ele disse que, eu acredito que a China quer fazer um acordo. E olha a declaração dele. Todo mundo quer fazer um acordo, na verdade. Queremos fazer o que é certo para o nosso país, também queremos fazer o que é certo para o mundo. Então ele sai de uma posição de confrontação aberta e total para uma posição de negociação. É claro que ele está imaginando que nessa negociação ele vai tirar vantagem em cima da China, mas a coisa não está indo para isso, não. Aqui, ó. O presidente dos Estados Unidos, isso aqui já é final da tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, isso é um despacho da Reuters, que não espera um novo aumento de tarifa sobre a China, né, mais do que 125%, né, sinalizando uma possível trégua na escalada da guerra comercial com Pequim, após impor novas tarifas sobre o país asiático nesta quarta, de manhã. Né, então isso aí já é à tarde e noite. Segundo ele, vamos fazer um bom acordo com a China, tenho certeza. Afirmou que não imaginava que a suspensão das tarifas teria todo esse impacto, né? Que foi essa revirada completa no cenário. Afastou a possibilidade de uma escalada para além do campo comercial com a China, ou seja, não vou para a guerra. Elogiando o presidente chinês. Xi Jinping é uma das pessoas mais inteligentes do mundo e não deixaria o conflito com os Estados Unidos escalar além do lado comercial, o que demonstra um certo receio dele no desdobramento desse conflito com a China. E do lado chinês, né, a China continuou ontem. É importante dizer que, né, quando as coisas estão acontecendo à tarde, lá em Washington, já é madrugada na China. Então a China vai responder, né, agora de manhã. Né, e respondeu. A China disse que as ações do Trump não têm apoio no planeta e terminarão em fracasso. Enquanto isso, a Europa, a velha Europa já recuou. A Europa, né, parecia que estava lá
Macron, ela mesma, a van der Leyen, ou como a gente diz aqui no Brasil, a Vanderleia, né, a chefe da União Europeia, tudo, né, nós vamos para os Estados Unidos, começaram a conversar com a China e tal, já o Trump baixou as tarifas, eles já ficaram de joelhos de novo. Van der Leyen se disse satisfeita com o recuo de Trump nas tarifas, passo importante para estabilizar a economia global, já se realinharam à posição de submissão dos Estados Unidos, tá? É importante dizer que a guerra tarifária corresponde a um plano global do Trump para os Estados Unidos, né? A guerra tarifária não é apenas porque ele não gosta da China, a guerra tarifária é porque ele quer trazer de volta a indústria para os Estados Unidos, recuperar os empregos, tornar a Make America Great Again, né? Fazer a América grande de novo, transformar os Estados Unidos novamente numa potência industrial, o que é uma mudança completa na estratégia do país ao longo dos anos 60, 70, 80 e mesmo 90, que era de exportar as indústrias, exportar a poluição e se favorecer, né, de trabalhadores recebendo salários muito mais baixos do que nos Estados Unidos e com isso conseguir, né, ter produtos de preço muito baixo lá nos Estados Unidos. Então, uma mudança completa nessa estratégia para um processo de substituição de importações e de estruturação de empresa. Isto quer dizer o seguinte, né? Então, essa coisa do clima tem a ver com essa lógica, porque reindustrializar os Estados Unidos de maneira acelerada, vai conseguir? Não vai conseguir? Significa o seguinte, colocar indústria, poluição, fumaça. Então, isto é mais exploração de petróleo. Então, ontem ela assinou uma ordem executiva. O presidente dos Estados Unidos tem um poder muito maior que o presidente aqui no Brasil. Eles têm essas ordens executivas que entram em ação imediatamente, né? Aqui no Brasil, no passado você tinha os decretos-lei, hoje você tem a medida provisória, mas tem toda uma negociação com o Congresso Nacional. Então, ele baixou uma ordem executiva simplesmente liquidando todas as políticas públicas relativas à crise climática e ainda flexibilizou por completo as regras para a energia gerada pelo carvão. Tá? É a destruição do planeta, mas a destruição dos Estados Unidos também nesse processo. Tá? Enquanto isso, aqui, e vamos caminhando para o fim desta apresentação por hoje, aqui na América Latina e Caribe, ontem houve esse nona reunião de cúpula da CELAC, né, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Vocês estão vendo, Lula estava lá, presidida pela Xiomara, pela presidenta de Honduras, que é a Xiomara Castro, né, a atual presidenta de Honduras. Então, lá em Tegucigalpa aconteceu a reunião. Vocês estão vendo ali o Lula, vocês estão vendo o Petro, vocês estão vendo a Cláudia e os demais líderes latino-americanos. Vocês não estão vendo o Milei. O Milei também é outro que está com incêndio grande em casa. Está com incêndio grande em casa. Lula falou, fez uma declaração. O clima da CELAC foi um clima de confrontação com Trump. O clima geral, a declaração final da CELAC, inclusive, foi uma declaração, em certa medida, até surpreendente quanto à agressividade. Tá? Então, foi realmente bastante. A declaração final já saiu ontem, no começo, saiu ontem à noite já. Saiu ontem, no meio da noite já, a declaração. Com coisas inimagináveis, né, na lógica que estava vindo da América Latina. Então, para vocês terem uma ideia, tem menção ao tema gênero. Né? O texto rechaçou, abre aspas, imposição de medidas coercitivas unilaterais contrárias ao direito internacional, incluindo as restritivas ao comércio internacional, tá? Que é exatamente um confronto aberto com o tarifaço do Trump, tá?
E a Colômbia, que é a próxima, o Petro assume a presidência da CELAC, já disse que uma das prioridades da próxima gestão será igualdade de gênero. Então foi assim, um negócio surpreendente, não se esperava nem agressividade na nota, nem esta trazer de repente a pauta de gênero, que é uma pauta que hoje vem vindo em franca defensiva diante da ofensiva da extrema-direita. Tá? Só não assinaram a nota a Argentina, o Paraguai e a Nicarágua. Os outros países todos assinaram. Lula fez um discurso, o mais ousado dos discursos dele desde o tarifaço de Trump. Acabo de ver uma notícia, os Estados Unidos acabam de taxar a China em 125%. Em 125%. E tentou reduzir todas as outras taxações em 10%, dando 90 dias de prazo para que se faça a negociação. O que está por detrás disso? É colocar fim ao multilateralismo e tentar fazer as negociações individuais. É o protecionismo elevado às últimas consequências. É preciso que o multilateralismo seja a base da nossa ação. O que nós precisamos é aprimorar a nossa relação. É conversar mais, é tentar ver aonde que a gente pode estabelecer mais acordo comercial, mais acordo político, mais acordo cultural, mais acordo entre nossas universidades. Nos últimos 50 anos, o que valia para o mundo era o fim do protecionismo, era o fortalecimento do livre comércio, era a globalização, era a integração das economias, era o livre trânsito entre o dinheiro e as pessoas. Nós queremos o livre comércio, nós queremos o multilateralismo e nós queremos uma relação civilizada entre o mundo. Porque individualmente nós não somos nada juntos, nós somos muito fortes. Aí, esse é um trecho do discurso de Lula, um discurso em que ele faz uma louvação do livre comércio e teve reação. E a reação não é Jones Manuel, não é da esquerda aqui, não. É do Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um tradicional apoiador do governo Lula. Ele disse, livre comércio, em que planeta vive o presidente? Né? Num planeta em que o tema são exatamente os blocos, os grupos econômicos. Acabamos de ver a ação da China com a ASEAN, lá dos países do Sudeste Asiático. Então, o centro do discurso, na visão do Paulo Nogueira, deveria ser o fortalecimento do bloco latino-americano e Caribe. Lula fala disso, mas o principal no discurso é o tema do livre comércio, que é a crítica, então, do Paulo Nogueira Batista Júnior. Quem fez um discurso muito firme, para variar, né, acho que ela é ao lado de Petro, são as duas grandes lideranças da esquerda latino-americana, foi Cláudia Sheinbaum, a presidenta do México, botou o dedo na ferida. Botou, vamos lá. Fuerte y claro. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Muito forte. Não o bloqueio a Cuba, não o bloqueio a Venezuela. É isso aí. Bom, antes de embarcar Gilmar Mauro, deixa eu mostrar para vocês duas coisinhas rápidas, até uma que pode, eventualmente, ele pode até fazer referências, porque eu vou querer ouvir Gilmar Mauro. Gilmar Mauro é além de um analista dos temas do campo, é um analista político refinado, e eu sei que está olhando com detalhes a situação mundial. Queda grande da popularidade do Trump lá nos Estados Unidos, tá? Essa aqui saiu ontem, é a pesquisa do YouGov, você, governo, mas não é uma entidade pública, tá? É um instituto de pesquisa privado dos Estados Unidos, da Inglaterra, de vários lugares. Saiu essa pesquisa ontem, saiu essa pesquisa ontem, mostrando uma queda da popularidade do Trump muito grande. Veja aqui no canto direito, que aí vem lá, 2016, 17, 18, 19, a última aqui no canto direito é 2025,
vejam como Trump assumiu e a queda brutal da popularidade. O YouGov, eles fazem pesquisa semanal com 1.500 pessoas desde 2009. Um negócio assim, com uma regularidade impressionante. Tá? Então, essa é a queda. Vocês veem que o Trump assume no final de 2024 para 2025, a popularidade dele sobe como um foguete e agora desce como uma montanha russa. Ele está com uma opinião, veja lá, desfavorável, negativa de 52% contra 45%. Claro, muito mais confortável do que a situação do Lula aqui, mas de qualquer maneira, aqui menos vale o número e mais o processo de queda. Quem está apoiando o Trump, né? O que se chama aqui favorabilidade líquida por grupo demográfico. Então, o que está em cinza é de 50% para cima de índice de confiança, então favorável. O que está em vermelho é de 50% para baixo. Então, quem está apoiando Trump? Interessante, né? Os homens, vocês estão vendo lá no alto, os jovens com menos de 30 anos de idade, depois race, os brancos, e aqui educação, são os menos educados, né? A gente com ensino, que seria o equivalente aqui ao ensino médio, tal, esse college, e o HSI abaixo do colegial, início da faculdade. Onde ele tem opinião desfavorável? Mulheres, as mulheres são a esquerda do planeta hoje. Interessante, ele está perdendo apoio entre os mais velhos. Então você vê lá, abaixo de 30, de 30 a 44, ele tem apoio, de 45 a 64 e mais de 65, ele está perdendo apoio. Quem, do ponto de vista de raça, ele tem apoio dos brancos, não tem dos hispânicos, dos negros e o que eles chamam de outras raças. E dos mais educados. Quem é graduado, quem tem o colegial, na verdade não é o colegial, é o universitário, o college. Né? Quem está formado, né, o bacharelado, equivalente mais ou menos ao bacharelado aqui, e o pós-grade ou após, quem tem pós-graduação. Questão mais importante que os Estados Unidos enfrentam, veja lá, a que tem mais relevância é inflação e preços, tanto lá quanto cá. Entre os republicanos, 29% acham que é o maior problema, entre os democratas, 21%, na média 25%. Outro tema, empregos e economia, 13% republicanos, 10% democratas, e saúde, 7% republicanos, é baixo entre os republicanos, mas 18% entre os democratas. Eu fui passando aqui, mas não passei para vocês, tá? Meu Deus do céu, tem dia, viu? Então tá aqui. Então vai lá, ó, tudo que é cinza é o favorável a ele, tá? Homens entre 30 e 44, brancos e menos educados. Desfavorável, aqui embaixo, em vermelho, mulheres 45 a 64, hispânicos e negros, e o pessoal mais graduado, aqui os temas que são maior preocupação lá nos Estados Unidos. Desculpa, gente, desculpa. E aqui interessante, veja como a economia cresceu assustadoramente ao longo dos anos como tema de preocupação lá nos Estados Unidos. Olha, essa curva vermelha aqui, a gente vê lá, ela começa a disparar em 2021, 2022, 2023, 2024 e agora 2025. A questão econômica é o grande tema lá nos Estados Unidos.